Olá a todos, meu nome é Francine, eu sou aluna do curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. O título do meu trabalho é Investigação de Biomarcadores Associados à Doença Inflamatória Intestinal, sob orientação da professora doutora Isabela Vaz. As doenças inflamatórias intestinais são condições inflamatórias crônicas do trato intestinal e compreendem dois tipos de doença, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. A etiologia da doença ainda é pouco esclarecida, mas parece se relacionar com uma resposta imunológica anormal que estaria associada a alterações na função de barreira da mucosa. Além disso, existem também fatores genéticos, socioambientais, microbiológicos e imunológicos, que também estariam envolvidos como fatores de risco da doença. Os sintomas de ambas as doenças compreendem o aumento do peristaltismo, diarreia com a presença de sangue ou muco, emergência evaculatória, anemia, dor abdominal, náusea, vômitos e emagrecimento. Nesse contexto, biomarcadores são ferramentas muito importantes na identificação de pacientes com risco de desenvolver uma doença, pois eles permitem uma atuação terapêutica imediata, podendo evitar ou retardar as manifestações mais graves da doença. Aqui no nosso trabalho, destacamos dois possíveis biomarcadores para a doença inflamatória intestinal: a porção solúvel do receptor para produtos finais de glicação avançada, S-RAGE, e a calprotectina. A endoscopia e os exames de imagem, apesar de serem amplamente aceitas como representante do estado da inflamação do intestino, têm limitações notáveis de custo, inconveniência e são invasivos, o que torna essas modalidades inadequadas para o monitoramento frequente de pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, existe uma necessidade de se encontrar testes de laboratório que sejam rápidos, convenientes, não invasivos, baratos, padronizados, reprodutivos e precisos em refletir o estado de inflamação intestinal na doença inflamatória intestinal. O receptor para produtos finais de glicação avançada, RAGE, é um receptor de superfície celular da família de imunoglobulinas que interage com uma variedade de ligandes associados a respostas inflamatórias. Em 2007, Zen e colaboradores demonstraram que a expressão de RAGE é normalmente baixa no epitélio intestinal em condições normais, mas que essa expressão foi regulada positivamente após o tratamento com citocinas inflamatórias. A expressão de RAGE também foi elevada em amostras de tecido de cólon de pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E apesar dessas evidências, ainda não existem estudos usando essa molécula no soro dos pacientes para avaliar o seu potencial como biomarcador. A calprotectina é uma proteína ligante de cálcio e zinco que é expressa no citosol de neutrófilos e apresenta funções imunorreguladoras. Ela é liberada em consequência da ruptura celular, então dessa forma, níveis altos de calprotectina em pacientes com doença inflamatória intestinal são resultantes do aumento de infiltração de neutrófilos na mucosa intestinal. A dosagem de calprotectina fecal é um bom método de avaliação de doença inflamatória intestinal. Só que, no entanto, a coleta de fezes nem sempre pode ser feita no momento da consulta. Então, dessa forma, nós buscamos alternativas para essa dosagem. Por ela refletir as condições de filtração leucocitária na mucosa, a calprotectina se torna uma marcador ideal para avaliação do processo inflamatório na doença. O objetivo principal do nosso trabalho foi quantificar as moléculas de S-RAGE e calprotectina séricas nos grupos de pacientes selecionados, avaliando as diferenças encontradas, o potencial uso dessas moléculas como biomarcadores na doença inflamatória intestinal e seu papel no controle da atividade da doença. O estudo foi conduzido no ambulatório de intestino do Hospital das Clínicas, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do CHC-UFPR. Os pacientes foram distribuídos em dois grupos. Grupo pacientes com DII, atendidos no ambulatório do intestino, que contava com 40 pacientes, e o grupo de pacientes controle, doadores do banco de sangue do HC da UFPR, que contava com 74 pacientes. As biomoléculas S-RAGE e calprotectina foram quantificadas através de ensaio sorológico imunoenzimático vendido comercialmente, sendo que o protocolo foi seguido conforme as recomendações do fabricante. A concentração das biomoléculas foi obtida a partir da curva de calibração. As comparações entre variáveis com distribuição normal foram realizadas pelo teste T-de-Student para amostras não pareadas. O programa estatística foi utilizado para as análises estatísticas, e uma probabilidade inferior a 5% foi considerada significativa em todas as análises. A média de idade da população estudada foi de 43 anos para o grupo de pacientes doentes e 44 para o grupo controle. Estatisticamente, essa diferença não é significativa. O tempo médio de doença nesses pacientes foi de 14 anos e a média de idade de início de doença foi de 29 anos. 65,1% dos pacientes do grupo DI apresentaram diabetes mellitus como comorbidade e 34,9% apresentaram hipertensão arterial sistêmica. O IMC foi de 27,7 kg por metro quadrado no grupo controle e de 24,4 kg por metro quadrado no grupo de pacientes doentes, e essa diferença foi estatisticamente significativa. As concentrações séricas de S-RAGE foram de 1,52 nanogramas por ml para o grupo DII e 1,41 nanogramas por ml para o grupo controle, com valor de P igual a 0,13.
As concentrações séricas de calprotectina foram de 147,62 nanogramas por ml para o grupo DII e 143,74 nanogramas por ml para o grupo controle, com valor de P igual a 0,71. Ambas foram superiores nos pacientes com DII em relação ao grupo controle, entretanto a diferença não foi estatisticamente significativa. Embora se associe esse rei de calprotectina com doença inflamatória intestinal, há uma carência de estudos disponíveis na literatura para comparação. Encontrar um marcador laboratorial adequado, com sensibilidade e especificidade suficiente para um diagnóstico e um manejo não invasivo de pacientes continua sendo um desafio e objeto de investigação. Dessa forma, a gente não pode descartar o efeito do tamanho amostral, que era relativamente pequeno, nas análises estatísticas feitas. Entretanto, essa diferença que já foi observada pode ser um indício para futuras investigações desses marcadores em um maior tamanho amostral. Essas são as referências bibliográficas que eu usei para elaborar meu trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção.